Olá, sejam bem-vindos para mais uma videoaula de matemática e hoje estaremos conversando sobre a origem dos números complexos. Lembrando que isso aqui é um trabalho feito por uma equipe de alunos do segundo Olímpico Manhã do Farias Brito Pré-Vestibular Central. A equipe é o Antônio Levi, o Diogo Gomes, o Enzo Henrique, o João Vitor Oliveira, o Lucas Ottoni, o Matheus de Castro e eu, o Orlando Moreira, que está apresentando a aula. Sem mais delongas, vamos começar. Bom, antes de partir diretamente para os números complexos, eu gostaria de relembrar alguns conceitos sobre os conjuntos em si e a sua importância para o desenvolvimento da matemática ao longo do tempo. Bom, desde sempre, desde a existência do ser humano, sempre existiu operações matemáticas. Claro, mais simples do que a que nós temos hoje, mas não deixam de ser operações matemáticas. Por exemplo, dia de coleta. Uma aldeia X tinha 20 frutas. Só que o grupo de coleta conseguiu trazer mais 50 frutas para a cidade, ou para a aldeia. Então, temos um total de 70 frutas, uma soma de números naturais. Esses números estão dentro de um conjunto, que vai do 0 até o 2, o 4, o 6, o 1000, 100.000, 1.000.000, infinito positivo. Todos os números positivos existentes. Só que esses números não são suficientes para realizar todas as operações necessárias, porque, por exemplo, como é que seria para calcular uma perda de uma cidade? Por exemplo, se dessas 70 frutas que a aldeia coletou, em um certo dia foram consumidas 25. Então temos uma subtração de 70 menos 25, dando um resultado de 45. Então, esse número negativo, menos 25, estará contido no conjunto dos números inteiros. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 10, menos 1.000.000, menos infinito. São todos os números negativos. Só que também surgiu a necessidade de realizar operações de divisão. Por exemplo, das 45 frutas, nós tínhamos 9 habitantes que não comeram nada. E tínhamos que dar 5 frutas para cada. Então, 45 dividido por 9, teremos 5. Essa é uma divisão. Só que nesse processo de divisão, podemos criar números que não ficam redondinhos, que nem os naturais e os inteiros. Teremos as frações, que estarão contidas nos números dos racionais. Por exemplo, o 7 dividido por 2, 3,5. Ele é um número positivo, porém não é natural. Ou, quem sabe, o 2,5, ou menos 2,5, quer dizer, desculpe. O menos 2,5 é um número negativo, contudo, ele não está contido dentro dos números inteiros. E, de certa forma, quando algumas pessoas resolviam fazer algumas operações, surgiam números que não ficavam completos, ou que tinham milhares de casas decimais. Por exemplo, o π, raiz de 2, raiz de 3. Então, para esses números, foi criado um grupo exclusivamente para eles, o conjunto dos números irracionais. O π, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 11, enfim. Nada que fosse exato. Tudo lá é inexato. Tudo é lá infinito. Só que você pode ver que ficou meio feio, ficou meio estranho a forma com a qual ficou dividido. Então, para conseguir unir todo mundo em uma coisa só, surgiu o conjunto dos números reais, que simplesmente existem para englobar todos os outros conjuntos. Bom, agora vamos conversar sobre o contexto histórico e o surgimento dos números complexos. Bom, tudo começou na Itália do século XVI, quando Niccolò Tartaglia descobriu a solução para a equação do terceiro grau, que poderia ser respondida com esta fórmula aqui abaixo. X ao cubo mais px mais q igual a zero poderia ser respondida com essa fórmula aqui. E o Niccolò contou sobre essa fórmula somente para o Girolamo Cardano, que prometeu que não iria divulgar de forma alguma essa fórmula. Contudo, o cara quebrou a sua palavra
ao publicar essa fórmula em sua obra, a Ars Magna, a arte maior, de acordo com ele. O problema é que em algumas das operações que o Cardano efetuou com essa fórmula aqui, ele encontrou números que terminavam com a raiz negativa de um número. Então, ele entrava meio que no impasse, porque de outras formas ele conseguia descobrir o resultado, e de outras formas chegava a uma raiz negativa. Então, isso meio que quebrava a cabeça dele. E no século XVII, René Descartes chamou esses números de imaginários, porque eles não eram vistos bem como números, mas sim como um artifício algébrico. Foi então que o Leonardo Euler, em 1777, usou pela primeira vez um símbolo para identificar essa unidade imaginária que Descartes falou, que seria o i referente à raiz quadrada de menos 1. Bom, falado sobre o contexto histórico dos números complexos, vamos falar agora sobre os números complexos em si e o plano de Argand-Gauss. Mas afinal, o que é um número complexo? Um número complexo nada mais é do que um número que possua uma parte real e uma parte imaginária. Por exemplo, z igual a A mais BI. O z vai ser um número complexo. O A vai ser a parte real do número complexo. E o B vai ser a parte imaginária do número complexo. Mas por que o B é a parte imaginária? Porque ele está ligado à unidade imaginária, como você pode ver bem aqui. E alguns matemáticos conseguiram interpretar os números complexos como pontos de um plano cartesiano. Contudo, o plano cartesiano convencional não poderia receber, não estaria apto a receber esses números, porque estamos trabalhando com uma unidade imaginária. Então precisamos realizar algumas alterações, algumas adaptações, que vocês podem ver no plano de Argand-Gauss. Você pode ver aqui que, por exemplo, o eixo das abscissas, o eixo x, agora é um eixo R, referente à parte real do número complexo. E o eixo y, o eixo das ordenadas, não é mais o eixo y, ele agora é o eixo IM, o eixo imaginário, que está referente à parte imaginária do número complexo. E o encontro de dois pontos desses dois eixos cria um ponto P, que também pode ser chamado de afixo ou imagem geométrica do número complexo, que nada mais é do que uma representação gráfica do número complexo referente na questão. Bom, falado sobre o plano de Argand-Gauss e os números complexos, vamos falar agora sobre a igualdade dos números complexos. Dois números complexos são considerados iguais quando suas partes reais e imaginárias forem respectivamente iguais e pertencentes aos reais. Por exemplo, o z igual a A mais BI. O A é a parte real de z e o B é a parte imaginária de z. C é a parte real de W e D é a parte imaginária de W. Se igualarmos essas duas equações aqui, esses dois números complexos, teremos que z igual a W. Então, A mais BI vai ser igual a C mais DI, que nem aqui, só igualamos. E no final iremos descobrir que a parte real de Z vai ser igual à parte real de W. Ao mesmo tempo que a parte imaginária de Z vai ser igual à parte imaginária de W. Então, vamos fazer aqui um exemplo com números, assim, números reais. Vamos colocar aqui, ó, determine x e y, da forma 4x mais y, que seria a parte real do primeiro número, mais 4i, que é a parte imaginária do primeiro número, igualada a 3, que será a parte real do segundo número, e 2x menos 2y, que será a parte imaginária do segundo número. Então vamos para a resolução. Se a gente aplicar a igualdade que a gente acabou de ver aqui, teremos que 4x mais y vai ser igual a 3, e 2x menos 2y vai ser igual a 4. E ao multiplicarmos por 2 a parte de cima, teremos que 8x mais 2y vai ser igual a 6, e 2x menos 2y igual a 4.
Ao fazermos uma soma, teremos que 10x vai ser igual a 10. Portanto, o x vai ser igual a 1. Então, se pegarmos um referencial nessa primeira partezinha aqui, podemos fazer uma igualdade, substituindo o x por 1. Então, 4x substituir por 1, 4 vezes 1, mais 3, mais y, quer dizer, tem que ser igual a 3. Então, o y vai ser igual a 3 menos 4 e, portanto, o y vai ser igual a 1, menos 1. Desculpe, menos 1. X igual a 1 e y igual a menos 1 será a resolução da nossa questão. Bom, para finalizar e podermos partir para as nossas questões, vamos falar agora sobre o conjunto dos números complexos. Bom, com a criação dos números complexos e com todas as operações que conseguimos desenvolver com ele, como a gente pôde ver anteriormente, tornou-se necessária a criação de um conjunto para conseguir agrupá-los, porque antes eles estavam como uma curiosidade, como algo em desenvolvimento. Então, tornou-se necessária a ampliação dos conjuntos numéricos com o surgimento do conjunto dos números complexos. Os complexos terão base com A mais B e I, sendo A e B pertencentes aos reais, e I ao quadrado igual a menos 1, porque o I é a unidade imaginária que está referente à raiz de menos 1, então ao quadrado fica só menos 1. E essa aqui é a representação gráfica do complexo em relação a todos os outros conjuntos. Você pode ver que os números complexos abrangem todos os outros. E isso também significa que todos os números também são complexos. Por exemplo, os naturais são complexos, os inteiros são complexos, os racionais são complexos, os irracionais são complexos e, portanto, os reais também são complexos. Então, todo número que a gente já estudou desde a infância era um número complexo no final das contas. E bom, por aqui acabamos toda a introdução aos números complexos e agora vamos partir para as nossas questões. Bom, vamos agora para as nossas questões. Rapidinho, só apenas 2 questões, então sem mais delongas, vamos nessa. Primeira questão. Resolva a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0. Bom, para resolver qualquer equação do segundo grau, sempre podemos utilizar a boa e velha fórmula de Bhaskara. E ao substituirmos os valores disponíveis na equação, podemos obter primeiramente que o delta vai ter o valor de menos 4, e ao substituirmos o delta na segunda parte da fórmula de Bhaskara, teremos que x vai ser igual a menos o menos 4, que é o b da equação, mais menos a raiz quadrada do delta, que descobrimos aqui que também tem valor de menos 4, dividido por 2 vezes o a tem valor de 1, então 2 vezes 1. O x vai ser igual a 4 mais menos raiz quadrada de 4 vezes menos 1, dividido por 2. O x vai ter o valor igual a 4 mais menos 2, porque nós conseguimos fazer a raiz quadrada de 4, que vai dar 2, vezes a raiz quadrada de menos 1, dividido por 2. E podemos então substituir a raiz quadrada de menos 1 pelo símbolo da unidade imaginária, que é o i. Então temos x vai ser igual a 4 mais menos 2i dividido por 2. Ao dividir por 2, teremos que x vai ser igual a 2 mais menos i. Então o x' vai ser igual a 2 mais i, e o x duas linhas vai ser igual a 2 menos i. Então os valores finais que podem solucionar esta equação serão 2 mais i e 2 menos i. Fácil, fácil. Vamos para a segunda e última questão. Bom, vamos agora para a nossa segunda e última questão. Para finalizar, uma questãozinha da PUC. Na soma, S igual a 1 mais i ao quadrado, mais i ao cubo, mais i à quarta, mais i à quinta, onde i vai ser igual a raiz quadrada de menos 1, o valor de S é. Teremos que descobrir o valor da soma de tudo isso aqui. E essa questão basicamente teremos que substituir os valores de i,
que estão elevados a algum expoente, pela raiz de menos 1. Vamos lá. I ao quadrado. I ao quadrado nada mais é do que a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Então, o expoente 2 cancela a raiz, então teremos que menos 1. Teremos o resultado de menos 1. I ao cubo. Também podemos escrever como I vezes I ao quadrado. Então, teremos que o I ao quadrado, que já descobrimos que tem o valor de menos 1, pode ser colocado aqui e está multiplicando I. Então, temos menos I. Vamos para o I à quarta. O I à quarta também pode ser escrito como I ao quadrado vezes I ao quadrado. E nós já descobrimos que o I ao quadrado tem o valor de menos 1. Então, podemos igualar a menos 1 vezes menos 1. Então, temos o valor de 1. E, por fim, o I elevado a 5, que também pode ser escrito como I vezes I elevado à quarta. Nós já descobrimos que o I elevado à quarta tem valor 1, então temos I vezes 1, que fica I. Então, agora só nos resta substituir esses valores nesta equação. Então, vamos lá. A soma de todos eles vai ser igual a 1 mais I menos 1 menos I mais 1 mais I. Vou pegar aqui o pincel para poder dar uma lógica. Podemos cancelar o 1 com menos 1, o I com menos I. Então, no final, só nos resta essa partezinha aqui, que será o resultado da nossa soma. Também bem fácil, e assim terminamos a nossa aula sobre a introdução aos números complexos. Se você assistiu até aqui, eu sou muito grato. E bons estudos, muito sucesso. Valeu!